E aí, galerinha, bom dia para vocês. Então a gente vai estar conversando com vocês aqui hoje, continuando nosso conteúdo de física sobre espelhos, sobre espelho esférico, que é o nosso próximo conteúdo. Então, como diz, vamos pegar juntos aí. Espero que vocês aprendam da maneira correta e usem e abusem do Tira Dúvidas lá no Telegram e no WhatsApp da gente. Pode mandar pergunta que a gente está à disposição, beleza? Para não perder tempo, vamos lá então. Primeiro, o que eu quero desafiar vocês? Eu quero que vocês façam o desafio da colher. O que é o desafio da colher? Vou pegar aqui para vocês. Eu quero que vocês peguem uma colher normalzinha e quero que você faça o seguinte. Logicamente a colher tem que estar totalmente lisa. Quero que vocês observem a imagem de vocês quando vocês se olham nessa colher do lado de dentro e quando vocês olham na colher do lado de fora. E aí, como atividade de vocês vão ver que na lista de exercícios eu coloquei para vocês que a primeira coisa que você vai ter que responder para mim é o que você viu, como que ficou sua imagem em cada um dos dois lados da colher. Beleza? Então, primeira coisa, o desafio da colher, vocês podem fazer, anotar os resultados que eu vou cobrar de vocês isso daqui como exercício, vocês vão ter que responder o que aconteceu, certo? Segundo ponto, o que é um espelho esférico? Então vamos lembrar, espelho esférico é aquele que é estilo uma carlota, estilo uma bola, em que você está olhando só a parte de dentro ou então só a parte de fora. Ou seja, então é uma calota. Então estou olhando a parte de fora ou a parte de dentro. Quando você olha a parte de dentro, o espelho é convexo. Quando você olha a parte de fora, você tem um espelho côncavo. Isso? Ao contrário, a parte interna é o espelho côncavo, a parte externa é o espelho convexo. Então, quando você está de frente a essa parte externa, ou seja, quando você está olhando a colher nessa parte aqui, ó, isso daqui dá um espelho convexo. Quando você está olhando na parte interna, nessa parte aqui, isso daqui então é um espelho côncavo. Beleza? Então vamos lá, continuando. Partindo desse princípio, a gente vai estudar hoje o que é o espelho esférico de Gauss. No dia que eu fiz a aula online com vocês, apesar de ter tido muitos problemas técnicos aí, de questão de internet, de imagem, a gente explicou quais são os itens que tem no espelho. E a gente falou para vocês que esse aqui é o espelho, esse daqui é o eixo principal, né? Esse daqui é o centro de curvatura, ou seja, que é como se eu estivesse continuando a calota desse espelho. Aquilo ali é o centro, aqui é o foco, certo? E aqui nesse pontinho onde o espelho encontra com o eixo principal a gente chama de vértice. Então esses são os pontos que tem em qualquer espelho e a gente tem no espelho de Gauss. Então no espelho de Gauss eu tenho o espelho côncavo e o espelho convexo. No espelho côncavo a luz vai vir então na parte interna. Então a luz vai incidir no mesmo lado que está o centro de curvatura e o foco. Então a gente fala que o foco e o centro de curvatura são os principais, certo? Ou seja, é o principal. Aqui do outro lado tem também um foco centro de curvatura, só que seria os imaginários ou os secundários, como queira, tá? No espelho convexo, vocês podem ver que a luz ela vai incidir na parte externa, na parte de fora. O foco e o centro de curvatura então fica na parte interna desse espelho. E a luz vai incidir na parte externa. Então esse daqui é o espelho convexo. O que mais que a gente pode deduzir aqui, ó? Lembra que a gente falou que se aqui é o centro, qual que é a distância quando você pega um círculo qualquer, ó? Quando eu pego um círculo qualquer e eu venho aqui, pego o centro dele e ligo até nessa ponta, como que chama isso daqui? A distância do centro até a extremidade, a gente chama de raio. Então, aqui do centro até o espelho, até o vértice, a distância aqui eu vou chamar de quê? De raio. E a distância do foco até o vértice eu chamo de F minúsculo, que eu chamo de distância focal. E essa distância focal sempre vai estar na metade do raio. Sempre vai estar na metade do raio. Então, sendo assim, aqui é o raio, aqui é a distância focal, que é a metade do raio. Por isso que eu coloquei, ó, distância focal, então, vai ser o raio dividido por 2, ou seja, metade do raio. Certo? Continuando. Então, esse daqui é o espelho côncavo, esse daqui é o convexo. Raios notáveis. Pessoal, quando o espelho ele vai estar de frente a um objeto ou está de frente a uma luz, ele pode formar 3 tipos de raios, ou 4 tipos, vamos dizer assim, de raios. E a gente chama isso aqui de raios notáveis. O que é importante vocês terem noção e vocês saberem? É porque para desenhar as imagens em espelho côncavo e convexo, vocês têm que obrigatoriamente aprender a desenhar esses raios aqui. Primeiro tipo de desenho. Quando o raio está passando pelo centro de curvatura, ou seja, quando ele está incidindo, quando ele está indo para o espelho
e está passando pelo centro de curvatura, ele vai voltar pelo próprio centro de curvatura. Então, primeiro raio notável. Todo raio que passa pelo centro de curvatura volta no mesmo centro de curvatura. Certo? Essa é a primeira regra. Então, se ele está indo lá para o espelho, ele vai bater no espelho e voltar pelo mesmo caminho, porque ele vai cortar o mesmo centro de curvatura. E se o espelho for convexo? Ó, a luz está vindo e batendo no espelho, mas o centro de curvatura está lá dentro. Então, o que eu faço? Ele está voltando no mesmo lugar, só que ele busca o centro de curvatura. Por isso esse pontilhado aqui na parte de dentro. Então, quando você tem um espelho convexo e quando tem um caso do espelho côncavo, que é quando você tem um objeto muito próximo do espelho, sempre você vai buscar esses objetos do outro lado do espelho. Sempre. Então, eu vou lá e coloco aquele pontilhado. Então, primeiro caso, repetindo. Sempre quando a luz incide passando pelo centro de curvatura, ela reflete também pelo centro de curvatura. Ok? Segundo e terceiro. Se a luz ela incide paralelo ao eixo principal, ou seja, aqui está o eixo principal, aqui está a luz. Se ela vai paralela ao eixo principal lá no espelho, ela volta passando pelo foco. Então, vamos lá. Se ela vai paralela ao espelho, ela volta passando pelo foco. E se ela vai passando pelo foco, ela volta paralelo. Então, observa bem. Aqui tem dois casos num desenho só. Primeiro caso, se a luz ela vai paralela ao eixo principal, ela reflete passando pelo foco. E se ela vai incidindo, passando pelo foco, ela volta depois na reflexão de forma paralela. E aqui no espelho convexo pode ver que é igual. Ó, ela foi paralela. E aí ela vai buscar o foco. Só que lembra que o foco é o pontilhado? Então ele continua ali e aqui está o foco. Se ela vai no foco, ou seja, ó, ela está buscando foco aqui, ó, ela vai refletir paralela ao espelho. Certo? Então, primeiro caso, se ele vai incidindo pelo centro de curvatura, ele reflete no mesmo centro de curvatura. Segundo caso, se ela incide paralela, ela reflete passando pelo foco. Terceiro caso, se ela incide passando pelo foco, ela reflete de forma paralela ao eixo principal. Quarto e último caso, todas as vezes que a luz vai incidir aqui no vértice, ó, todas as vezes que a luz vai incidir no vértice, ou seja, no Vzinho aqui, ó, todas as vezes ela faz o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então ele vai refletir da mesma maneira que ele incidiu, ou seja, ele vem aqui, bate no vértice, depois ele sai do vértice formando o mesmo ângulo. Ou seja, o ângulo I tem que ser igual ao ângulo R. E no espelho convexo, a mesma coisa. Então você tem 4 tipos de desenho, vou repetir os 4. Primeiro, se ela incide passando pelo centro de curvatura, ela reflete pelo mesmo centro de curvatura. Segundo, se ela vai incidindo paralelo, ela reflete passando pelo foco. Terceiro, se ela incide passando pelo foco, ela reflete paralelamente ao eixo. Quarto, se ela incide lá no vértice, ela forma o mesmo ângulo de incidência, o mesmo ângulo de reflexão. Beleza? Com isso daqui em mente, aí a gente vai discutir agora a formação de imagens nos espelhos. Então, primeiro, espelho côncavo, segundo, espelho convexo. Então, formação de imagens, vamos lembrar aí, né? Aqui eu coloquei um objeto qualquer, né? Coloquei ali um objeto qualquer, tipo um lápis, uma ponta ali, uma lança. E ele está de frente a esse espelho, lembrando que ele está refletindo na parte interna. Então, esse daqui é um espelho côncavo. Todos esses daqui, ó, vou chamar aqui de primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, quarto caso e esse daqui que é o quinto caso. Todos esses daqui são espelhos côncavos. Enquanto aqui eu só tenho um caso de espelho convexo, certo? E aí vamos lá. Primeiro, eu tenho que desenhar os raios de reflexão. Então, primeiro, ó, eu tenho desses 4 que a gente falou, você tem que escolher 2 deles e desenhar. Em todos os casos aqui, o que eu escolhi? Eu coloquei ele indo no vértice, ó, ele está incidindo no vértice e vai refletir formando o mesmo ângulo. E o segundo que eu desenhei foi, ele vai paralelo ao eixo e depois reflete passando pelo foco. Em todos esses daqui eu fiz a mesma coisa, ó, paralelo passou pelo foco, vem no vértice e formou o mesmo ângulo. Paralelo, volta pelo foco, foi no vértice, forma o mesmo ângulo. Paralelo, veio no foco,
foi no vértice, formou o mesmo ângulo. Ó, mesmo ângulo. Ó, paralelo, voltou pelo foco. Foi no vértice, fez o mesmo ângulo. Olha bem, o mesmo ângulo. Paralelo, voltou pelo foco. Foi no vértice, formou o mesmo ângulo. Lembra que esse último caso aqui, como ele está muito perto do espelho, ele vai ser um pouco diferente das outras imagens. Então vamos lá, primeiro. Então aqui está meu objeto. Como que eu vou desenhar então? Partindo sempre lá da ponta desse objeto. Fiz aqui e verifiquei que aqui na parte de baixo os raios se encontraram nesse ponto. E agora eu vou ali e desenho então meu objeto apontando para aquele pontinho. Ó, desenhei aqui meu objeto que está apontando para aquele meu ponto. O que isso quer dizer para mim, pessoal? Em relação à imagem, desculpa, em relação ao objeto, essa imagem ela é o quê? Real ou virtual? Quando ela é real e quando ela é virtual? Ela é real quando ela é feita do mesmo lado do espelho. Ou seja, aqui não é a parte da traseira do espelho, ou seja, a parte de trás do espelho. Então, quando a imagem está sendo formada na frente do espelho, eu falo que ela é real. Quando a imagem está sendo formada na parte traseira do espelho, eu falo que é uma imagem virtual. Então você pode ver que aqui a imagem é real, que ela está sendo formada do mesmo lado. O que mais? Ela está apontando para cima ou ela está apontando para baixo? Para baixo. Então ela é invertida. Se ela estivesse apontando para cima, então eu falava que ela é direita. Tá? E por último, em relação ao objeto, ela está maior ou está menor? Ela está menor que o objeto. Então olha bem, as imagens elas podem ser reais ou virtuais. Real quando ela é formada do mesmo lado do espelho, ou seja, se está na parte interna, a imagem também está na parte interna. Se está na parte externa, a imagem também vai estar na parte externa. Isso é real. Virtual, quando ela é formada do outro lado. Então, se o objeto está do lado interno, a imagem está sendo formada do lado externo. Então, ela é virtual. Direita ou invertida? Direita. Se o objeto está apontando para cima, a imagem também vai estar apontando para cima. Então, eu falo que ela está direita. Agora, se o objeto está para cima e a imagem está para baixo, eu falo que ela está invertida. E o último item que você analisa é em relação ao tamanho do objeto. Então você vai falar se o tamanho dele é maior, se é o mesmo tamanho, se é menor. Beleza? Então, o primeiro caso nosso, que é quando o objeto está no ponto mais distante possível do espelho, ou seja, está para lá do centro de curvatura, está para lá, para fora do centro de curvatura, a imagem sempre vai ser real, invertida e menor que o objeto. Segundo caso, quando ele está em cima do centro de curvatura. Ó, o objeto está aqui em cima do centro de curvatura. Então a gente desenhou aqui, verificou que as duas retinhas se encontraram nesse ponto. E você pode observar, ó, primeiro, está sendo formado do mesmo lado, então ela é real. Segundo, ela está apontando para baixo, então ela é invertida. Terceiro, o mesmo tamanho aqui de cima é o tamanho aqui de baixo. Então ela também é do mesmo tamanho do objeto. Então ela é real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. Então olha bem, primeiro caso, quando o objeto está para lá do centro de curvatura, a imagem é real, invertida e menor que o objeto. Segundo caso, quando o objeto está em cima do centro de curvatura, a imagem é real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. Terceiro caso, quando ele está entre o centro de curvatura e o foco. Olha bem, ele está entre o C e o F. Então ele está entre o centro de curvatura e o foco. Nesse caso aqui então, vocês podem ver que a gente desenhou. Aqui, né, elas se encontraram, certo? Aqui houve um encontro. E aí eu posso observar então que essa imagem, ela também é real, ela é invertida, só que agora em relação ao objeto ela é o quê? Bem maior que o objeto. Então quando ele está entre o centro de curvatura e o foco, a imagem é real, invertida e maior do que o objeto, certo? Esse é o terceiro caso. Quarto caso, quando a imagem está em cima do foco, quando ela está bem em cima do foco. Vocês podem ver que a gente desenhou aqui os dois raios e os pontos de reflexão aqui, as duas retinhas que se formaram, elas são paralelas. Então elas nunca vão se encontrar. Então nesse ponto aqui a gente fala que a imagem vai ser formada no infinito. Que é aquele caso que quando você põe o espelho na frente, você não consegue ver nada nítido, fica gigantesco e você não consegue ver o objeto. Você não consegue ver o que é o objeto. Fica tudo embaçado e tudo subdimensionado, ou multidimensionado, né? Ou seja, fica muito amplo e aí você não consegue identificar. A gente chama isso de imagem imprópria, que é o quarto caso que a gente está estudando. Quinto caso, quando o objeto está entre o foco e o vértice, ou seja, no ponto mais próximo possível do vértice, do espelho.
Nesse caso, você pode ver que não tem como o raio bater aqui e buscar o foco porque ele corta o objeto. Então, a imagem é formada do outro lado. Só que eu tenho que desenhar esse raio refletido porque ele tem que ser do mesmo jeito que ele está indo para lá, ó, do mesmo jeito que ele veio para cá, ele também tem que continuar o pontilhado lá de lá. Igualzinho, é uma continuação daquela reta. E aqui, ó, ele foi no vértice e voltou. Só que como o outro já está de lá, então aqui também ele vai buscar do outro lado. Então vocês podem ver que esse daqui é o único caso do espelho côncavo que a imagem está sendo formada do outro lado. Então, se até aqui todas as imagens eram reais, só essa daqui que não tem como falar porque ela é imprópria, né, ela é no infinito, esse daqui então a imagem vai ser virtual, porque ela está sendo formada do outro lado do espelho. Então ela é virtual, em relação, ela está apontada para baixo ou apontada para cima, do mesmo jeito do objeto, então ela é direita, e em relação ao tamanho do objeto, você pode ver que ela é bem maior do que o objeto. Então, esse é o único caso do espelho côncavo que você tem uma imagem virtual, uma imagem direita, certo? E aí ela vai ser maior do que o objeto. Então esse é o quinto caso do espelho côncavo. Espelho convexo, pessoal. Indiferentemente de onde você vai colocar o objeto aqui em relação ao espelho, a imagem sempre vai ser dessa forma aqui, ó. Ela sempre tem essa característica. Por quê, ó? Paralelo, voltou buscando foco, certo? Foi no vértice, voltou buscando, e aí você tem aqui o objeto. Então você pode ver que aqui a imagem também é virtual. A imagem é direita, porque ela está para cima, ela não está para baixo, só que ela é menor do que o objeto. E aí você pode ver então que a gente tem 6 tipos de imagens possíveis que podem ser formadas. E a partir disso daqui então, a gente desenha qualquer imagem que a gente queira. Agora, o que é importante vocês saberem, gente? E eu vou continuar, né? A gente vai gravar uma outra videoaula para vocês e a gente vai ampliar esse conhecimento. E por que a gente tem que ampliar esse conhecimento? Porque a gente estudou um pouquinho sobre aquelas formas do aumento linear transversal. Você lembra? Aquela fórmula aqui, ó. Vou colocar no cantinho. A igual I sobre O ou menos P' sobre P. Aumento linear transversal. A gente estudou sobre essa formulazinha aí. E aí, o que é importante para vocês saberem em relação a essa fórmula? Ela vai ser muito utilizada aqui. Por que vai ser muito utilizada aqui? Por causa do seguinte. Quando você calcular esse valor de A, porque ele está falando o aumento que a imagem vai ter em relação ao objeto. Então, olha bem, quando você calcula essa imagem e você verifica o sinal dela, se a imagem se esse Azinho aqui ó, tem um valor maior do que 0, então eu falo que ela foi formada no lado direito, ou seja, ela é direita, ela está apontada para cima. Se o A é menor que 0, eu falo que ela é invertida, porque ela está apontada para baixo. É como se fosse um sinalzinho de vetor de sentido. Então, se uma está para cima positivo, se está para baixo negativo. Então, se esse A, quando você calcula aqui, ó, esse A aqui ó, é positivo, a imagem é direita. Se o A é negativo, a imagem é invertida. Certo? Tranquilo? Então, lembre-se disso. O que mais você tem que falar? Se eu estiver observando também em relação ao módulo, pessoal, tem como a gente saber alguma coisa. Por que tem como a gente saber alguma coisa? Porque, por exemplo, se eu calculo o módulo de A, o módulo, isso aqui em módulo, e eu observo o seguinte, ó, I não é o tamanho da imagem, O não é o tamanho do objeto, olha bem, tamanho da imagem, tamanho do objeto. Você pode ver nesse primeiro caso aqui, ó, que a imagem vai ser menor que o objeto, então logicamente o A vai dar um valor maior, vamos dizer assim, ou menor, como queira, mas em módulo. Esse A então vai mostrar para mim a posição que a imagem fica. Por quê? Porque se esse A aqui ó, dá o valor 1, exatamente 1, quer dizer que o I é igual ao O. Então eu tenho certeza que o objeto está em cima do centro de curvatura. São algumas coisas que a gente vai estudando e vai aprendendo. E para terminar, pessoal, vou apagar aqui esse comecinho aqui, ó. Tá? Vou apagar esse comecinho aqui. Para terminar, existe a tal da equação de Gauss. O que é a equação de Gauss? Ela fala o seguinte, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aí vamos lembrar, o que é I mesmo? Tamanho da imagem, ou seja, o tamanho da imagem, tamanho da imagem, tamanho da imagem, tamanho da imagem, tamanho da imagem. O que é o O? Tamanho do objeto. Ó, tamanho desse objeto, tamanho do objeto, certo?
que é P? P é a distância do objeto até o vértice, do objeto até o espelho, certo? E o que é P'? É a distância da imagem até o espelho, certo? Da imagem até o espelho. Sabendo disso aqui então, como que eu faço para calcular a distância focal? Como que eu faço para calcular o valor, a distância que o F se encontra? E automaticamente aí eu encontro onde que está o centro de curvatura. É só jogar nessa formulazinha que é chamada de equação de Gauss. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aí vocês vão descobrir então qual que é essa relação e onde que isso daqui pode ajudar vocês em relação aos cálculos que a gente está pedindo. Ou seja, pessoal, isso daqui é os conceitos que a gente queria passar para vocês, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção. Isso daqui não é muito difícil de fazer, é tranquilo. Isso daqui não dá muito trabalho. Você pode ficar calmo que você vai conseguir fazer da maneira mais tranquila possível. E aí, repetindo, só para lidar para vocês aqui, não esquece que esse A determina onde que está o objeto e a imagem, tá? Ou seja, se o A é igual a 1, quer dizer que o objeto está em cima do centro de curvatura. E eles são do mesmo tamanho. Se o A é maior do que 1, ou seja, se o A é maior do que 1, significa que o objeto é maior do que a imagem. E se o A é menor do que 1, ou seja, é um número decimal, 0, alguma coisa, quer dizer que a imagem é maior que o objeto. Então, repetindo, se o A é maior do que 1, o objeto é maior do que a imagem. É isso? Não, olha lá, I sobre O. Então, se a imagem é maior do que o objeto, o A vai ser maior do que 1. Então, vamos lá. Se o A é maior do que 1, a imagem é maior do que o objeto. Se o A é menor do que 1, o objeto é maior do que a imagem. Só olhar aqui na divisão. Ó. Se o I é maior, eu vou dividir 5 por 4. Vai dar mais do que 1. Certo? 5 por 3 vai dar mais do que 1. Então, quer dizer que a imagem é maior do que o objeto. Agora, se o objeto é maior, então a divisão sempre vai dar menor que 1. Então, se o A é igual a 1, a imagem e o objeto têm o mesmo tamanho. Se o A é maior que 1, a imagem é maior do que o objeto. Se o A é menor do que 1, o objeto é maior do que a imagem. Agora, isso a gente olhando sempre em módulo, tá, pessoal? O A sempre em módulo. Mesmo que ele é negativo, você olha só o tamanho dele. Agora, se eu olhar em relação a ele ser positivo e negativo, se ele é positivo, a imagem é direita, e se ele é negativo, a imagem é invertida. Beleza, pessoal? Exercícios, eu anotei aqui os exercícios das páginas 400 e 401 do livro de vocês. Vou colocar então 400 e 401 do livro de vocês. Tranquilo? Abraço para todo mundo, tenham um bom estudo e qualquer coisa a gente está à disposição para tirar dúvida. Abração! Só mais uma coisa, quem não me segue ainda, segue meu canal lá no YouTube, se inscreva lá e, se for possível, ative as notificações que quando tiver novos vídeos vocês vão ficar sabendo, beleza? E se for o caso, comenta aí, fala que gostou, dá o like, dá o joinha aí e fala que tá gostando dos vídeos pra gente continuar. Abraço pra todo mundo e vamos junto!